There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. Cheguei! É preciso apenas 2 células para formar um ser humano. 2 células e um milagre. Em 9 meses, as células-mãe se tornam bilhões. Onde não havia nada, agora cresce um ser humano minúsculo, protegido e abrigado docemente dentro do útero materno. Juntos, mãe e filho compartilham essa odisseia de vida, acalanto e mudanças rápidas. Uma aventura magnífica chamada gravidez. Aqui fora não é tão quentinho, mas tá tudo bem. A mamãe vai cuidar de você. O guia completo, gravidez. Cada um de nós é único. Mas ainda assim, somos mais parecidos do que podemos imaginar. Nossos cromossomos e genes são quase idênticos. E todos nós viemos ao mundo da mesma maneira, viajantes da mesma jornada milagrosa, na qual nossas células nos tornam o que somos. Esta é a história dessa jornada. É sobre o laço entre a mãe e seu filho. Um laço invisível que se forma no momento da concepção. No momento exato em que 2 células minúsculas começam a se transformar numa nova pessoa, o corpo da mãe começa a mudar e se remodelar. Ela se torna perfeitamente adequada para carregar a carga mais preciosa que se pode imaginar, o frágil início da vida em si. A reprodução é um processo extremamente refinado em sua simplicidade. É um projeto perfeito. Ela começa no instante em que 400 milhões de espermatozoides são lançados contra o colo do útero, à entrada do sistema reprodutivo feminino. Cada espermatozoide é programado para procurar o óvulo e fertilizá-lo. É uma missão arriscada. Muitos deles morrem no ambiente ácido da vagina. Os mais fortes conseguem atravessar o colo do útero, onde começam uma maratona. Os espermatozoides precisam nadar o equivalente a 14 quilômetros em águas hostis para chegar ao óvulo. Entre 200 a 400 milhões de espermatozoides, apenas alguns chegam ao óvulo em si, e eles fazem isso balançando a cauda. Vigorosos, mas desesperados e desnorteados, a maioria deles se perde nas pregas do útero ou entra na trompa de falópio errada, onde não há óvulo disponível. Os demais correm para alcançar seu objetivo e apenas um deles fertilizará o óvulo. O óvulo é uma das maiores células do corpo humano. Das centenas de milhões de espermatozoides, apenas algumas centenas encontram o óvulo. Eles o rodeiam, tentando forçar sua entrada. No momento em que um espermatozoide penetra a zona pelúcida, a membrana que envolve o óvulo se fecha e a corrida termina.
Todos os outros espermatozoides ficam do lado de fora. O óvulo está selado, assim como o destino da pessoa que ele vai gerar. O óvulo fertilizado tem agora toda a informação genética de que necessita para criar uma vida nova. Uma reação em cadeia gloriosa começou. Como o abraço que deu início ao processo, os núcleos do óvulo e do espermatozoide se fundem cerca de um dia depois. Juntos, eles criam o projeto da nova pessoa que será formada. Você recebe 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe. Dentro do núcleo do óvulo e do espermatozoide existe um pronúcleo, uma cápsula que contém os 23 cromossomos nos quais o código de DNA está gravado. Esses dois pronúcleos se aproximam nessa posição. Os cromossomos de cada um terão dobrado. Então haverá 46 em cada um. Os pronúcleos vão se dissolver, os cromossomos vão se juntar e depois vão se separar. E esta célula vai se dividir, formando o embrião de 2 células. Somente 2 células e o sexo do futuro bebê, sua aparência e até mesmo potenciais problemas de saúde já estão determinados. Essa partícula minúscula é empurrada por cílios pela trompa de Falópio em direção ao útero. Nesse longo caminho, ela continua a se dividir. Ao chegar a 32 células, começa a transformação. As células se dividem em tipos diferentes. Um tipo vai formar o bebê e o outro vai formar o seu órgão de suporte, a placenta. As células continuam a se multiplicar febrilmente sem que a mãe perceba. Em 6 dias, uma célula se transformou em cerca de 200 e o embrião já está saindo de sua bolha protetora. Como uma flor saindo do botão, ele se abre e expande, fixando-se nas dobras macias e quentes do útero de sua mãe. Em questão de dias, as células se transformam em estruturas, construindo a base de um ser humano. Entre as primeiras está o tubo neural, que em pouco tempo se tornará o cérebro e a coluna. É nesse estágio que as células nas costas do embrião começam a se expandir, formando um tubo. E elas se juntarão na parte final desse tubo e se fundirão. E tudo isso começa no ponto central das costas e vai avançar como se fosse um zíper. Desse ponto central até a cabeça e até a cauda. No final da 3ª semana, começa uma nova fase. A cabeça e a porção caudal do tubo se fundem completamente. O cérebro começa a se formar. A cauda, um remanescente do nosso passado primordial, acaba desaparecendo. No final da 4ª semana, a mãe pode suspeitar que está grávida. Para o resto do mundo, ainda não há sinais visíveis de mudanças. As proteínas secretadas pela placenta em desenvolvimento avisam ao corpo da mãe para parar de liberar óvulos, evitando que o endométrio, a camada que reveste o útero, descame. O frágil mundo uterino do embrião está garantido. Na 5ª semana, ocorre uma gloriosa explosão de força. Dentro de seu casulo repleto de líquido amniótico, o embrião desenvolve mais de 1 milhão de novas células por minuto. E cada uma dessas células tem um trabalho a fazer. Um momento crítico durante a embriogênese é quando todos os órgãos recebem um sinal para se desenvolver. Os genes que têm de estar ativados nesse momento devem agir como uma orquestra bem afinada. O coração é o primeiro órgão a se desenvolver. As células destinadas a se tornarem células cardíacas começam a palpitar erraticamente logo depois que o óvulo se implanta no útero. Por volta das 4 semanas e meia, essas células formaram a estrutura do coração. Em mais algumas semanas, o embrião terá um coração perfeitamente funcional batendo.
Ele é desproporcionalmente grande nesse estágio, mas o restante dos tecidos e órgãos logo se desenvolverá. Pouco depois do coração começar a se desenvolver, o fígado começa a crescer. Logo, ele ocupa mais de 10% do tamanho do embrião. Dos olhos aos membros, das orelhas aos pulmões, todos os órgãos do embrião se formam delicadamente célula a célula. Cada sistema tem sua deixa para surgir, obedecendo a uma coreografia graciosa e precisa. Cada órgão faz sua entrada no momento exato para assegurar a saúde do bebê. Assim como o constante batimento deste pequeno coração, o ritmo é rápido e ininterrupto. Dia a dia, essas transformações maravilhosas são inconfundíveis. O saco vitelino, não mais necessário para a alimentação, encontra um novo papel como fábrica de células sanguíneas do embrião. Ele está firmemente ligado à bolsa amniótica. Pesando menos de 14 gramas, o embrião já tem um sistema circulatório independente do da sua mãe. A placenta mantém as duas correntes sanguíneas separadas. É ela também que alimenta o embrião com nutrientes que extrai do sangue materno e livra o ambiente embrionário de dejetos. O cordão umbilical liga o embrião à placenta. É a linha vital entre mãe e filho. Medindo pouco mais de 1 centímetro e com 6 semanas, ele começa a mostrar sinais de minúsculos membros. Eles começam como protuberâncias, 2 na porção superior do embrião e 2 na porção inferior. As células de cima dirão às células de baixo para se dividirem, crescerem e começam a empurrar os primórdios dos membros para fora. Isso acontece por mais 4 ou 5 dias. E nesse estágio, você verá pequenas pétalas nas extremidades, que vão parecer com mãozinhas ou pezinhos. A pele transparente mostra tudo dentro deste corpinho. Pontos negros surgem onde os olhos vão se desenvolver. Com 7 semanas, o embrião parece mais humano a cada dia. E a cada dia, o corpo de sua mãe faz suas próprias adaptações notáveis. Eu mal posso esperar até que minha barriga comece a crescer. Agora não dá nem pra notar que eu estou grávida. Eu mal posso esperar até começar a sentir o bebê mexendo e chutando. Eu estou ansiosa. Oi, parabéns, obrigada. Oi, como vai? Brenda e seu marido estão esperando seu primeiro filho. Então você está aqui pro primeiro exame? Ela se sente pronta para as mudanças, mesmo as mais inesperadas. Ok, Brenda, vamos falar de mais alguns detalhes, tá bom? Eu queria falar de algumas coisas que você vai enfrentar e você pode me fazer perguntas. Aliás, vocês devem me fazer perguntas, ok? Espero não sentir nada, porque minha mãe não teve enjoo. E nem minha irmã também. Então eu acho que posso ter sorte e não ter enjoo. O aumento da progesterona e do estrogênio é a grande causa do enjoo matinal. Geralmente, cerca de 70 a 80% das mulheres, no início da gravidez, o que equivale a dizer de 4 a 8 semanas, começam a relatar náusea. Na verdade, este é um bom sinal para mim, porque indica que os níveis de progesterona estão aumentando normalmente e que a gravidez está muito bem protegida. Com 8 semanas de gravidez, o corpo de Brenda está se transformando num recipiente perfeito para a vida. Seu útero está passando pelas maiores mudanças e está se alargando e amaciando para acomodar o embrião. Fazendo este toque, eu posso sentir bem o seu útero. As células uterinas estão crescendo individualmente e também estão crescendo em número. Elas crescem em tamanho todo o período da gestação, desde o início até o parto. Mas, inicialmente, o que acontece é que o tamanho do útero cresce gradualmente. Ele passa do tamanho do meu punho e é até menor em algumas mulheres. E cresce até o tamanho de uma laranja grande ou de uma toranja, um melão, e chega até o tamanho de uma melancia pequena. O que acontece entre a 9ª e a 20ª semanas é que o útero deixa de ser um órgão pélvico e passa a ser um órgão abdominal. O desconforto sempre foi o sinal do início da gravidez.
Embora Brenda sinta os sinais de que há uma vida nova dentro dela, ela ainda não pôde ver nenhuma evidência disso, pelo menos até agora. Pelo ultrassom, Brenda e seu marido encontram seu filho pela primeira vez. Essa imagem é linda. Olha que Olha só. O bebê parece ótimo. Olha o coração dele batendo. Vocês conseguem ver? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Este é o bebê. A cabeça dele está ali. E o bumbum está aqui embaixo. E bem no meio tem uma coisinha vibrando bem depressa. É o coração. Acho que Estão estão vendo? vendo. Brian, está Olha lá, vendo? Brian. Não. Ai, que bonitinho. Está bem no meio. Pode chegar mais perto. Você está vendo os Assim. movimentos? Estou. É o coração batendo. Ok, o que está aparecendo pelo exame é que o bebê está com uns 3 centímetros, do tamanho de um amendoim, tá bom? O seu amendoinzinho. Ainda não temos dedinhos, mas já temos os bracinhos. Para Brenda, a concepção de maternidade não é mais tão abstrata. Com apenas 8 semanas, o embrião já parece um bebê em miniatura. O seu bebê. Com 8 semanas de desenvolvimento, o embrião parece muito com um mini ser humano, uma pessoa minúscula, com não mais de 5 milímetros e pouco de tamanho. Então ele é minúsculo, a cabeça já tem olhos, ele tem umas coisinhas pequenas que parecem orelhas, ele já tem braços, já tem pernas, dá pra ver o corpo do embrião e as costas dele. E ele parece mesmo um mini bebê que poderia até nascer deste tamanho. Mas é claro, ele é muito pequeno e subdesenvolvido para sobreviver fora do útero. As protuberâncias que apareceram poucas semanas atrás estão se transformando em membros de verdade, com dedos pequeninos nas mãos e nos pés. A cada dia surgem novas e notáveis mudanças no embrião. Embora ele tenha cerca de 2,5 centímetros, a maioria dos órgãos mais importantes já está formada. Como estrelas cegas neste universo líquido, os olhos do embrião continuam a se desenvolver, enquanto a face toma forma. Os cristalinos, o nervo óptico e as córneas estão no lugar, e a íris se forma sobre o cristalino. Pequenas dobras de pele, as pálpebras, completam a complexa estrutura. Entre a 8ª e a 10ª semana, as pálpebras se fecham. Nos próximos 5 meses, os olhos vão amadurecer o suficiente para enxergar o mundo. O cérebro cresce enormemente. 100.000 novos neurônios são criados por minuto, formando esse órgão altamente complexo. Agora, o embrião faz uma transição monumental. Ele passa do estágio embrionário para a fase seguinte, tornando-se um feto. É a fase do crescimento e amadurecimento. Não demorará muito para que ele comece a se movimentar, nadar no seu casulo líquido. À medida que o feto cresce em complexidade, a mãe precisa se adaptar para suprir suas necessidades crescentes. A placenta é a fonte de vida do feto, fornecendo-lhe os nutrientes do sangue materno. O coração da mãe precisa trabalhar mais para bombear mais sangue no organismo. Por isso, tudo que ela fizer para manter seu coração saudável também ajudará a manter a saúde do feto. Caminhar é um bom exercício que mantém o suprimento de sangue na placenta rico e abundante. A alimentação correta durante a gravidez também é essencial para manter o bem-estar da mãe e do bebê. O feto depende da dieta da mãe para obter as substâncias de que necessita para crescer saudável. E para sua própria saúde, a mãe não pode prescindir de vitaminas e sais minerais. Em relação à nutrição, a regra número 1 é: o que é bom para a mãe é bom para o bebê. E o que a mãe come, o feto come. As necessidades do corpo aumentam em termos de calorias em cerca de 300 calorias a mais por dia, de 300 a 500 calorias a mais por dia, durante toda a gravidez.
Se você tiver uma dieta mais saudável e rica, haverá menos problemas de desenvolvimento do feto. O que prejudica a mãe, prejudica o feto em dobro. O tabaco é extremamente perigoso para os dois, mãe e feto. Ele pode afetar o sistema cardiovascular da mãe e os vasos sanguíneos e também a eficiência do ritmo cardíaco. E é claro que isso afeta o bebê também e é uma das causas de baixo peso entre os neonatos. Uma mulher grávida nunca bebe sozinha. Ela compartilha qualquer álcool que consome com o feto. O consumo excessivo de álcool, especialmente nos primeiros estágios cruciais, pode interromper o desenvolvimento fetal. A placenta é como uma malha fina e qualquer substância química pode passar por ela se for pequena o suficiente. Quando a mãe fuma e bebe, a nicotina, o monóxido de carbono e o álcool passam através da barreira placentária e penetram na corrente sanguínea do feto, retardando o desenvolvimento do cérebro, olhos e sistema respiratório. A maternidade começa muito antes do nascimento, pois a futura mãe cria um ambiente saudável para seu bebê. No começo eu estava muito feliz e aí entrei no período de medo e dizia, meu Deus, não posso acreditar que estou fazendo isso. Mas aí percebi que, sabe, eu estava mesmo grávida, então não tinha aquilo de ter medo, já era um fato. Eu tenho lido um bocado, pesquisado, estou bem mais tranquila. No final do 3º mês de gravidez, o corpo da mãe começa, finalmente, a refletir as notáveis mudanças que ocorrem dentro dele. Com pouco mais de 16 semanas de gravidez, Minnie está ansiosa para saber o sexo de seu bebê. O sexo é determinado no momento da concepção, mas são necessárias cerca de 20 semanas para que possa ser reconhecido. Eu estou apostando que vai ser um menino. É só um pressentimento, mas pela minha filha, e eu a amo demais, eu espero que seja uma menina. Mas eu tenho um pressentimento muito forte. O pequeno feto, aninhado dentro do útero materno, continua se transformando. Ele ainda não tem 9 centímetros, mas, sem dúvida, é um ser humano. Pelo rostinho, o feto parece estar profundamente adormecido. Os braços já são longos o bastante para se tocarem e as pernas estão esticadas. A pele está se tornando menos transparente e apenas os vasos sanguíneos são visíveis. E o feto finalmente revela seu gênero. Vamos ver o que o bebê nos deixa ver nessa posição? Eu vou um pouco pra Minnie e cá. sua família estão esperando este dia há 20 semanas. Hoje, eles saberão o sexo do bebê. A cabeça está nessa ponta. O peito e o coração. Eu vou para perto dos pezinhos. E olha, dá para ver o osso da perna. Meses de expectativa estão para acabar. Vamos dar uma olhada aqui. Isso me parece bastante óbvio. Então, querem saber o sexo do bebê? Quero. Ok. Os órgãos sexuais masculinos e femininos começam idênticos, como uma pequena protuberância entre as pernas do feto. 2 pequenas saliências, uma de cada lado da protuberância, começam a surgir. Se o feto for menino, a protuberância se torna um pênis. As 2 saliências vão se juntar e formar o escroto. Os testículos em desenvolvimento ficarão dentro do corpo e, dentro deles, um esperma primitivo começa a se formar. Se o feto é uma menina, a protuberância se transforma no clitóris. A vagina é formada pelo mesmo tecido que nos 2 sexos forma a uretra. Dentro dos minúsculos ovários, todos os óvulos que ela vai liberar durante a vida já estão sendo formados. Olhem bem entre as perninhas. Bem, o que vocês acham? O que vocês acham? É um menino? Isso mesmo, isso mesmo. É. Olha ele bem ali. Oh, meu Deus do céu. Eu queria uma menina. Agora você já sabe. Você tem um irmãozinho. O que você acha Olha disso? lá.
A única grande mudança que senti foi no mês passado, porque eu estava magra e de repente engordei. Em uma semana ganhei quase 3 quilos e a barriga ficou enorme. Foi mesmo muito, muito esquisito. O que acontece é que a metade superior do útero se expande. E enquanto ele se expande, enquanto ele estica e cresce, ele acaba empurrando todos os órgãos que estão por perto e ocupavam aquele espaço. Ele os empurra para cima e cada vez mais para a parte superior do abdômen. Na 24ª semana, praticamente todos os órgãos da mãe foram rearrumados para abrir espaço ao novo ser humano. A jornada épica do feto continua. No último mês, uma arrancada de crescimento fez com que ganhasse cerca de 10 centímetros e 900 gramas. Agora, com mais de 30 centímetros de comprimento e quase 1,2 kg, o feto parece ansioso para explorar o útero aconchegante. Ele tem expressões faciais como se reagisse a pensamentos. Os dedos dos pés e das mãos estão totalmente formados, com unhas e impressões digitais. E todo o corpinho está coberto de pelos finos. Esse pelo, chamado lanugem, segue o padrão do tecido conjuntivo, cobrindo o feto em redemoinhos e espirais. A pele é coberta por uma substância cerosa chamada verniz caseoso. Ele protege a pele do feto do líquido amniótico e das infecções e será de grande ajuda durante a dramática e apertada passagem pelo canal do parto. Nancy está aprendendo a lidar com sua recém-adquirida falta de graciosidade. O tamanho e peso da sua barriga exigem que crie novas maneiras de executar suas tarefas diárias. Era fácil para mim me abaixar e conseguia manter o equilíbrio. Eu não consigo mais manter o equilíbrio. Minha barriga está um pouco mais pesada e meu ponto de equilíbrio está mudando. Nancy não está sozinha na sua luta por conforto. Pela primeira vez, ela pode sentir que seu futuro bebê está ficando agitado. Enquanto a vida dentro dela começa a se mexer e chutar, o corpo de Nancy responde. Enquanto o corpo de Nancy se prepara para o parto, seu útero começa a ter as chamadas contrações de Braxton Hicks, que receberam esse nome por causa do médico que as observou pela primeira vez. Essas contrações irregulares não são tão intensas quanto as do trabalho de parto, mas cada contração dá a Nancy a impressão de ter borboletas na barriga. As contrações de Braxton Hicks são contrações irregulares, muito irregulares, são talvez 5 a 20 por dia e não são muito intensas. Quando as mulheres chegam às 24, 28 semanas de gestação, a maioria das mulheres sente essas contrações. Elas não são dolorosas e não exercem muita pressão. A mulher percebe um endurecimento e aí passa. O feto também está flexionando seus músculos. Com espaço para se esticar e chutar, se mexer e virar, ele anuncia sua existência ao mundo exterior. O bebê está começando a se mexer e sinto ele se virar e chutar. Mas só eu sinto isso. Toda vez que eu peço para alguém colocar a mão na minha barriga, ele fica quieto. Então, mas eu sinto. Boa noite, lua. Boa noite, vaca, pulando sobre a lua. Boa noite, com 26 semanas, o útero não é mais uma bolha de silêncio e o feto começa a ouvir o som da voz de sua mãe. Boa noite, gatinhos. Boa noite, ratinhos. Boa noite, relógios. À medida que se desenvolve, o feto será capaz de reagir aos sons, tanto de dentro quanto de fora do corpo de sua mãe. Boa noite, camundongo. O mundo do feto se torna mais ruidoso a cada dia. As estruturas do ouvido começam a se desenvolver já na 5ª semana de gravidez. O ouvido é construído a partir de 3 componentes e em 3 estágios. O ouvido externo começa a tomar forma na 8ª semana. Pequenas reentrâncias, uma de cada lado da cabeça, formam o ouvido interno, responsável pelo processamento dos sons e pelo equilíbrio. Pouco depois, o canal auditivo e o tímpano se desenvolvem.
Agora, perto da 26ª semana, o ouvido parece completo e as 3 partes trabalham juntas para possibilitar a audição. Todo dia, uma sinfonia de novos sons chega ao feto. Os mais proeminentes e tranquilizadores vêm de sua mãe. O batimento do coração materno e o sangue que corre nas veias dela são sons reconfortantes. Agora, cada parte do feto lembra a criança que vai nascer. Ocupado, o cérebro cria quilômetros de curvas e dobras, formando um labirinto em movimento. Durante esse processo, ele tece o núcleo desse novo ser humano, à medida que suas incontáveis conexões neurais preparam o terreno para os pensamentos, a consciência do ser e da razão. O crescimento do feto cria novos desafios para a mãe, enquanto seus órgãos internos lutam para encontrar lugar no abdômen apertado. Nancy, às vezes, sente falta de ar. Mas a natureza que produz esse problema temporário também oferece uma solução adequada. Os hormônios da gravidez estão tornando os pulmões de Nancy mais eficientes, absorvendo 40% mais ar, oxigenando mais o sangue para ela e para o feto. E há uma imensa mudança ocorrendo nos pulmões do feto também. Para se preparar para a vida fora do útero, as células que revestem os alvéolos começam a produzir uma substância chamada surfactante. Ela mantém os alvéolos inflados, mais ou menos como uma bolha de sabão. Quando o bebê inspirar pela primeira vez, logo após o nascimento, o surfactante irá revestir os dutos dos pulmões para reduzir a tensão superficial e evitar que entrem em colapso. Com os pulmões cheios de surfactante, esse ser humano quase completo já tem uma chance de sobreviver no mundo exterior. Mas ainda está longe de deixar a segurança do útero materno. No 7º mês, as voltas e giros que uma vez pareceram tão estranhos, agora são rotineiros e familiares. Mas apesar disso, não são fáceis de suportar. Eles são uma lembrança constante da vida que está lá dentro. Bem, acreditem ou não, embora algumas pessoas digam que não estou gorda, sinto que minha barriga cresceu imensamente. Isso foi uma coisa muito feliz, mas exaustiva. Exaustiva, sabe? As costas doem um bocado, é mais difícil respirar. Ele fica se mexendo dentro da minha caixa torácica e... bom, tem sempre um pé ou um braço enfiado em algum lugar. Ele empurra meu diafragma e com isso fica difícil respirar. A circulação é afetada, pois o útero aumentado pressiona os vasos sanguíneos. Às vezes ela sente as mãos e os pés formigarem e cãibras nas pernas e panturrilhas. Depois da 20ª semana de gravidez, nós recomendamos às mulheres que não se deitem mais de costas. Nesse estágio, o útero está muito mais pesado e vai pesar sobre os vasos sanguíneos que passam na região das costas e vai comprimi-los. E algumas pessoas até perdem a consciência quando esses vasos são pressionados. Mas o desconforto físico não se compara à euforia e ansiedade pelo parto. O fato de que eu vou ter um bebê é muito legal. Ele é uma pessoa, não é um extraterrestre. Ele é apenas... Ele é um ser vivo e é meu. Este programa contém cenas de procedimentos cirúrgicos e de nudez em contexto médico. Pode não ser adequado a todos os espectadores. Para Sherry, o que antes eram 9 meses, agora são apenas algumas semanas de espera antes que seu filho venha ao mundo.
Ela está animada, mas muito desconfortável com seu volume. Seus seios estão sensíveis e cheios de colostro. Ela luta para equilibrar sua barriga enorme e nunca se sentiu tão grávida. As 2 últimas semanas de gravidez parecem uma eternidade. Você já está com tudo preparado, mas tudo o que faz é esperar. Você não pode mais se mexer do jeito que fazia. Você não consegue mais passar pelos espaços por onde passava normalmente. E para dormir você fica virando de um lado para o outro e abaixar é muito difícil. Mas Sherry não precisará esperar muito mais. Dentro de seu útero, o feto se prepara para deixar seu abrigo. Está de cabeça para baixo e agora não há mais espaço para se esticar e chutar. O feto preenche totalmente o útero e cada contração espreme tudo em volta dele. Agora a sensação é mais forte. A parte superior do útero encolhe e a de baixo se expande, fazendo o útero ficar mais longo e mais estreito. Não há nada mais a fazer senão esperar pelos sinais químicos do trabalho de parto. Eles podem começar a qualquer momento. Kissa também está esperando o trabalho de parto começar para encontrar seu filho pela primeira vez. Eu gosto muito de ficar grávida. É uma grande experiência para mim. E eu gosto da parte final, que é o nascimento de um lindo bebê que eu vou segurar nos braços. Eu acho que é o fato de sentir um ser humano crescendo dentro de você e não poder ver seu rostinho, ou pegar ele no colo, beijá-lo, tocá-lo. Eu acho que é isso que eu quero agora. Estou pronta para pegá-lo e acariciá-lo e para passar para a próxima etapa. Durante 9 meses, o corpo de Kissa embarcou numa odisseia biológica destinada a cuidar da criança em seu ventre. Está claro. Agora entendi. Agora é hora de trazer essa criança ao mundo. Isso mesmo. O nascimento, na verdade, é induzido pelo feto, pelo bebê que está para nascer. Isso acontece quando o bebê atinge um certo tamanho ou um certo comprimento dentro do útero. Ele começa a liberar corticosteroides, uma série de hormônios diferentes que fazem os músculos do útero contraírem. Quando isso acontece, começa uma espécie de discussão entre o feto e o útero materno. E as contrações começam. Essa discussão continua e acelera mais. Um dos sinais que mostra que você está em trabalho de parto são as contrações regulares. A duração de cada contração é de cerca de 30 a 60 segundos. E se você perceber que em uma hora teve 6 contrações e que na hora seguinte teve 10 contrações, e se você percebe que existe um padrão, então você deve chamar o seu médico e avisar que está indo para o hospital. Kissa está no primeiro estágio do trabalho de parto. Nos últimos dias, o colo do seu útero afinou e encurtou. As contrações esporádicas e leves do passado estão mais regulares agora, com poucos minutos de intervalo. Há 3 estágios do parto. O primeiro estágio do parto vai desde quando começam as primeiras contrações fortes até a dilatação completa do colo do útero. Esse é o primeiro estágio do parto. E o segundo estágio é a fase da expulsão, quando o colo do útero está totalmente dilatado e vai até a expulsão do bebê. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio, enfim, vai do nascimento da criança até a expulsão da placenta. Esse é o estágio 3. Ao entrar em trabalho de parto, Sherry usa técnicas de relaxamento para diminuir o desconforto. Mas seu trabalho de parto está demorando. O médico rompeu a bolsa. E depois da água sair, as contrações se intensificaram.
e a dor começa a ficar mais difícil de suportar. O trabalho de parto de Kissa avança rapidamente. Ok, agora respire. Isso. A cada contração do útero, o mundo do bebê encolhe e a placenta e o cordão umbilical são comprimidos. No pico de cada contração, o coração do bebê bate mais rápido e o útero empurra o bebê pelo canal do parto. As contrações, na verdade, são a reação física. Quando o útero vai se apertando, toda a musculatura lisa do útero trabalha junta, em sintonia, e ela literalmente espreme o bebê para fora do útero. Esse movimento muscular contribui para a dor de Kissa e avisa que o bebê está a caminho. O primeiro estágio do trabalho de parto é o mais longo, mas os próximos passos também são cruciais. O colo do útero precisa ficar mais curto e mais largo para permitir a passagem do bebê. O processo de encolhimento reduz o colo, que tem cerca de 2,5 centímetros a praticamente nada. Ao mesmo tempo, ele se alarga, dilata, passando da largura de um dedo mínimo ao tamanho de uma toranja. Quando o colo chega a 10 centímetros, Kissa está pronta para expulsar seu bebê. As contrações e alongamentos dos músculos, mais a pressão crescente exercida pelo bebê, produzem a lendária dor do parto. Tá vindo uma contração. É? Você conseguiu meditar durante essa coisa toda? Não dá. Lá vem mais uma, agorinha. Para reduzir a dor, Kissa opta por uma peridural. A anestesia é dada diretamente na coluna e entorpece levemente a região pélvica. Você vai sentir um leve desconforto. 1, 2, 3. Ela pode sentar? Pode. Pronto, Relaxa. acabou. Tá tudo bem? Uhum. O trabalho de parto de Sherry continua e a médica começa a temer que alguma coisa possa estar errada. O batimento cardíaco do bebê parece ter diminuído um pouquinho. Eu acho que o cordão está enrolado em algum lugar, no pescoço, no braço, no corpo, e o bebê está fazendo pressão contra ele. Se o cordão continuar a se enrolar mais e mais a cada contração e não pudermos evitar, aí então discutiremos o próximo passo. Mesmo antes do colo do útero de Kissa estar completamente dilatado, o bebê começou a descer pelo canal do parto. Há uma pressão tremenda na pelvis, mas ainda não é hora de fazer força. 9? Já está com 9 dedos. Agora não deve demorar muito mais, eu acho. Para passar pela parte mais estreita da pelvis, o bebê, guiado pelos músculos do canal do parto, vira a cabeça para o lado e a alinha com os ossos pélvicos. O bebê é uma maravilha do design. Como a cabeça é a parte maior, o crânio pode se comprimir cerca de 1 centímetro para facilitar a passagem. Pronta para empurrar? Ok, pare. Sabe o que vamos fazer? Nós vamos preparar tudo agora, ok? Acho que quando terminarmos, seu bebê estará pronto para nascer. Espero que sim. Está bem? A queda do ritmo cardíaco do bebê de Sherry é um sinal de que o cordão umbilical talvez impeça que o bebê saia normalmente pelo canal do parto. Eles decidem que uma cesariana é a opção mais segura para a mãe e o bebê. Olha só. Ok. Pronto. Que bom. A cabeça saiu? Saiu. Prontinho. Está mordendo meu dedo. Olha o cordão. Olha o cordão. Está enrolado no pescoço. Assim, tirando pelo ombro. Muito bem. Prontinho. Assim, tirando o cordão. Pronto. Minutos depois, um bebê saudável nasce. Não exatamente como havia sido planejado, mas com alegria, gratidão e assombro. E naquele instante, forma-se um laço inquebrantável entre os pais e o bebê. Ah, que amor, olha que graça. Olha lá. Um laço que vai durar pelo resto da vida.
Calma, calma. Me diga quando eu devo empurrar e eu empurro. Ainda não, Kissa. Kissa agora está no segundo estágio do trabalho de parto. Enfrentando dores intensas, ela precisa usar toda a sua concentração e força de vontade. Já vai acabar, querida. Enquanto os músculos do abdômen contraem, a pressão dentro do útero aumenta, forçando o bebê a sair. Meu Deus. Ah, olha, já está vindo. A vagina se alarga para a saída do bebê. Olha só. Logo, a cabeça aponta. Força, querida. Vamos, querida. Continue empurrando. Calma. Calma, não se apresse. Está pronta? Está pronta? Kissa. Pronta? Calma, agora. Isso. Finalmente, a cabeça sai. Ai, isso dói tanto, isso dói demais, meu Deus. Calma, está acabando. Querida, ela está quase aqui. Já está acabando, meu amor. Tá bom. Está acabando. Ah, meu Deus. E o bebê nasce. É a mamãe. Ai, meu Deus. Leva pra mamãe. Isso. Oi, gente. Meu Deus. Centenas de milhões de anos de evolução convergem neste momento. Você está bem? Você foi incrível. Ela só teve que empurrar 2 ou 3 vezes, não foi? A mamãe te esperou tanto. Por 9 meses, mãe e bebê partilharam uma transformação inacreditável. Ei, garotinha. Oh, mamãe tá aqui. Agora, outra jornada só está começando. Oh, mamãe esperou tanto pra você chegar. Tá bom, Nina. Você parece com seu irmão? E o bebezinho, sim. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Tá tudo bem, meu amorzinho? Ela é linda. Tá tudo bem, meu amorzinho? Meu bebezinho. I feel like the sun, I feel like the rain, I feel like I just found reason for living again. Cause what I've been dreaming, I know that it's real, I know there's just no change in the way I feel. Can you see my vision of a red hot Tudo começou com um sonho. Uma visão que revelaria inúmeras possibilidades. I think probably the first glimmer of an idea about being involved in television, which kind of led to Discovery, was a moment I had in college. And I really felt like television had so much to offer, programming that could enlighten people and inspire people. And that's what I saw was the kind of a huge promise that cable television offered. E foi o destino que levou John Hendricks a cumprir essa promessa. Hendricks sempre foi fascinado por documentários, mas os canais de televisão não costumavam exibir esse tipo de programação. Então, essa inspiração surgiu com a criação da televisão por assinatura. You know, I remember talking to my wife about it. She was the first person that heard the idea. I asked Maureen, I said, what would you think about if there was a cable channel that was just all documentaries, had everything from science and history, nature, you know, human adventure, would have things like, you know, that would trace our roots in civilization. Assim surgiu uma ideia e a essência de uma grande conquista. O empresário John Hendricks se propôs a mostrar que sua ideia poderia se tornar realidade. Quase 3 anos depois foi lançado o Discovery Channel. E o resto é história.
20 anos depois e com 20 canais transmitidos mundialmente, o Discovery é o líder mundial em programação sobre natureza e vida real. E também um dos canais por assinatura de maior sucesso da história. Com mais de 1 bilhão de assinantes em 160 países e territórios, somos uma das marcas de maior distribuição do mundo. Acima de tudo, o Discovery Channel é um dos grandes favoritos do público mundial. Somos eleitos frequentemente o canal número 1 em credibilidade e satisfação do público. Discovery Networks mudou a maneira com que vemos o mundo de hoje. Uma associação de marcas poderosas e grande satisfação do consumidor aumentam o valor e a credibilidade de nosso produto. Junte-se a nós para uma nova década de sucesso. Discovery Networks. Um mundo de possibilidades. Nas áreas de florestas, além da civilização, uma criatura especial há muito tempo assombra a humanidade. Na nossa imaginação, o lobo personifica o verdadeiro espírito da mística e da ameaça selvagem. Em 1990, o cinegrafista Jim Dutcher se propôs a capturar o primeiro retrato da vida privada secreta de um grupo de lobos. Eram animais devotados uns aos outros, capazes de demonstrar afeição e laços semelhantes aos das famílias humanas. Através dos filmes de Dutcher, eles ganharam fama como o bando Sawtooth, embaixadores para um mundo humano que ainda teme os lobos. Sua história provoca esperança, assim como tristeza. Alguns lobos sobreviveriam, outros não. Mas o bando Sawtooth nos deu uma nova compreensão sobre os lobos. Esta é uma história que talvez jamais se repita. Vida com lobos. Trilhões de cometas poderosos varrem nosso sistema solar. Os núcleos de alguns cometas têm mais de 160 quilômetros de diâmetro e sua velocidade pode chegar até 96.500 quilômetros por hora. Cedo ou tarde, um desses monstros vai atingir a Terra, a não ser que os cientistas descubram como desviá-los ou destruí-los. Mas nós sequer sabemos do que os cometas são compostos. Pode nos matar. Um projétil de 330 milhões de dólares será lançado no espaço. Uma missão da NASA chamada Impacto Profundo. Estamos fazendo uma coisa que ninguém fez antes e só temos uma chance. É tudo ou nada na primeira tentativa. O alvo é o coração de um cometa. A meta é descobrir do que eles são feitos e como o sistema solar nasceu. Precisamos ir ao espaço e dentro do cometa para criar uma explosão enorme que vai fazer um buraco imenso. Já fomos atingidos por cometas e por asteroides. Desta vez podemos nos vingar e nós vamos atingir o cometa. Cientistas revelam os bastidores de uma história incrível, cujas chances de fracasso são astronômicas. A colisão de uma sonda terrestre contra um cometa em pleno espaço sideral. Nós temos imagens de coisas que nos deixam assombrados. Só tive uma descarga de adrenalina igual no meu primeiro encontro. Hoje foi perfeito. Construímos essa nave exatamente para isso. Impacto.